Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 9 de março, cuja leitura do dia é em Lucas 12 e Levítico 20 e 21. Quero refletir com você a partir de Lucas 12, 54 a 59. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção. Se você puder acompanhar. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Pois bem, enquanto há tempo, enquanto há tempo. O tempo havia chegado. Eles sabiam como interpretar evidências, sinais climatológicos, mas eram ignorantes aos sinais dos tempos no já chegado reino de Deus por meio de Cristo. Então eles não conseguiam discernir que o reino de Deus já havia chegado por meio de Cristo. Mas não que apenas o tempo havia chegado, o tempo também estava acabando. Que tempo é esse? Consequentemente, se eles não haviam discernido o tempo no sentido da chegada do reino de Deus, eles não se atentavam que precisavam ser livres da condenação antes do fim chegar. Tanto o tempo da visitação havia chegado, como o tempo do fim estava chegando. Eles tinham o foco no terreno, no versículos 54 a 56, na parte A, quando eles sabiam diferenciar quando viria a chuva, a nuvem vindo do ocidente, assoprando do sul, né? Se haveria calma. Quantos não são aqueles que hoje em dia são tão especialistas em tantos assuntos, especialistas em geopolítica, especialistas em, em climatologia, especialistas em culinária, especialistas em zoologia, em botânica, especialistas em geologia, especialista em história, especialista no idioma, na língua portuguesa, talvez, especialista em tecnologia, especialista em, em sistemas, especialista em tantas áreas, em medicina, né? Um médico, ou alguém da área da saúde, especialista na saúde, especialista em segurança nas suas diferentes frentes. Existem tantas especializações nos nossos dias que nós conhecemos muito bem
E algumas nós somos especializados até sem um curso formal, digamos assim. Sabemos coisas que nós sabemos muito bem. Tem gente que é especialista na vida dos outros. Tem gente que é especialista o que as pessoas compartilham no status do WhatsApp, por exemplo. Estão sempre ali acompanhando e, e se intrometendo naquilo que cada um compartilha. Não digo no caso daquele que compartilha bobagem, né? E precisa ou alguma coisa que não cai bem, precisa de uma orientação, de um toque. Mas tem gente que fica ali ativamente acompanhando e fica conversando com outras pessoas a respeito do que vê no WhatsApp das pessoas. Conversa com o marido, conversa com irmãos em Cristo, conversa com colegas, conversa com familiares, com vizinhos. Eu vejo isso nos mais diversos lugares. Já vi isso no meio já vi no meio de vizinhos, já vi no meio de colegas de trabalho, já vi no meio da igreja. E eu não tenho paciência para ficar acompanhando status de ninguém. Não tenho usado rede social e também não tenho paciência para ser especialista em acompanhar a vida dos outros. Tem gente que é especialista nas coisas, nos artistas, nos esportes, como é que está determinado esporte, acompanhado na vida dos artistas, sabe tudo sobre aquele artista, sobre aquele cantor, sobre aquele ator, atriz, sobre uma série de filmes, né? Tem filmes que eu gostava muito de assistir, filmes de 007, por exemplo. Antigamente, quando eu assistia, gostava, erradamente, né? Hoje eu entendo que erradamente. Tem gente que na série Guerra nas Estrelas, que chama, e tantas outras, é especialista em tanta coisa, sabe? Nas séries dos meios de streaming, por aí. Especialistas em tantas coisas, mas com foco na Terra. E tem sido assim. E Jesus ele disse isso virando para a multidão, que nos dá a entender, aplicando para os nossos dias, que também é a maioria. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus na parte 56, na parte A, diz, perdão, na parte B, quando ele diz, como não sabeis então discernir este tempo? Ou seja, aplicando para os nossos dias pessoas que são indiferentes ao Evangelho. Não conhecem, desprezam, não percebem, não sabem, são indiferentes ao Evangelho de Cristo. São indiferentes no conhecimento de que Jesus ele veio ao mundo por amor, encarnado como homem, para que pudesse nos redimir dos nossos pecados e nos salvar naquela cruz. Veio para que, cumprindo toda a vontade de Deus, ele pudesse então, indo até o fim, passar pela maior das aflições, das agonias, das dores, que é ser abandonado pelo Pai, naquele momento ali da expiação na cruz. Jesus derramou seu precioso sangue para que a culpa pelo nosso pecado ela fosse expiada, para que a cédula de dívida contra mim e você ela fosse rasgada na cruz. Muitos ignoram essa realidade de que em Cristo somos reconciliados com Deus, de que em Cristo desfrutamos de um relacionamento pessoal com o Senhor e de que já em Cristo nós desfrutamos da vida eterna, temos esperança de que naquele grande dia nós seremos livres da ira de Deus, porque a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo. Muitos ignoram,
são indiferentes ao Evangelho, aos tempos, e da mesma forma ignoram que Jesus está vindo. Ignoram também os sinais dos tempos, de que tudo que tem acontecido ao redor tem apontado para a brevidade dos dias do Senhor. Ao mesmo tempo, isso é a multidão. E ao mesmo tempo, quando vejo no versículo 57 e 58 na parte A, de por que não julgar por si mesmo o que é justo, eu vejo a oportunidade de cada um por si mesmo, convencido pelo Espírito Santo, mas cada um tomar um posicionamento, uma oportunidade concedida de arrependimento de pecados. Uma oportunidade concedida. Quando o texto diz, quando, pois, fores com o teu adversário, não é se fores, é quando. Quando fores. Não é se fores. É algo real. Mas é uma oportunidade que cada um de nós tem de julgarmos por nós mesmos o que é justo. É justo se aberto tanta coisa nessa vida e sermos indiferentes ao Evangelho? É justo ignorarmos que Jesus veio e nós temos acesso ao reino de Deus por meio da obra de Cristo na cruz? É justo? É correto? Deveria ser assim? É uma oportunidade. Jesus ter vindo ao mundo é a oportunidade que você e eu temos de nos arrependermos de nossos pecados, nos rendermos a Cristo em total conversão a Deus. A oportunidade da salvação. Eu vejo também no 58, na parte A, que o juízo é vindouro. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado. Como eu disse, não é se. Então o juízo vem. Vem. E será que nós vamos aproveitar essa oportunidade que nos foi concedida de podermos nos livrar dele no caminho? A condenação, eu vejo que ela já está pré-definida, porque quando o texto diz na parte C do versículo 58, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te lance na prisão. Ou seja, o mundo já está condenado. Cada um de nós, você e eu, pecamos. E porque pecamos, estamos separados da glória de Deus. Se nós rejeitarmos a oportunidade da salvação, que é em Cristo Jesus, nós não discernirmos os sinais dos tempos, nós permanecemos condenados. Mas se nós crermos em Jesus, nós não seremos condenados. Eu vejo também nesse texto que a punição, ela é conhecida. Versículo 59, quando o texto diz que dali não sairia se não pagasse até o último centavo. Ou seja, é uma dívida impagável. Qual é o pagamento que você e eu poderíamos dar ao Deus que é santo, 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 eterno, de eternidade, antes do tempo, a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Qual é a punição cabida a quem ofende, comete crimes contra esse ser supremo, Deus? É condenação eterna. É uma punição conhecida também. Então, eu vejo uma semelhança do que estava acontecendo ali com os judeus, não apenas em relação aos incrédulos convictos, pessoas que de fato não creem em Jesus e não estão nem aí,
Mas, se nós observarmos todo esse contexto, essa é uma multidão daqueles que eram simpáticos a Jesus, simpáticos à fé em Jesus. Por quê? Porque era a multidão que estava ali amontoada ao redor do Senhor, diante do Senhor. Uma multidão que não é que estava distante de Jesus, mas é uma multidão que estava próxima a Jesus. Estava perto dos discípulos, inclusive. E esse é o ponto. Isso aqui não é especialmente para os incrédulos declarados, assumidos, mas para aquele que está enganado, achando que está em Jesus, mas que, lamentavelmente eu digo, como a multidão daqueles que se dizem de Cristo, permanecem perdidos. Perdidos. Se nós acompanharmos esse contexto da multidão, nós veremos que é uma multidão que estava ali junto ao Senhor em vários momentos. E Jesus aqui, ele chama essa multidão de quê? Você lê comigo? Se não leu comigo, me ouviu ler. Hipócritas. A multidão, a maioria. Conta uma ilustração. Durante o reinado de Carlos I, um prisioneiro foi conduzido ante o tribunal, que o condenou. No decorrer do processo, o prisioneiro mostrou-se sempre calmo e tranquilo, até indiferente. Quando foi lida a sentença condenatória, ele não se perturbou, calmamente tirou da algiberia, né? É uma espécie de uma bolsa, um bolso, um documento, e o apresentou ao juiz. Era o perdão concedido pelo próprio rei, trazido a ele, que nada temia. O mesmo acontecerá a todos aqueles que tiverem o seu perdão garantido pelo sangue e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo final. Nada temerão. E como serão diferentes daqueles que apenas receberam perdão de homens mortais? Nós sabemos que podemos não ter temor, andarmos sem temor no amor de Deus. 1 João 4, 14 a 19. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito um amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. Que pena? A mesma pena de que nós lemos aqui nos versos finais aqui de Lucas 12. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se nós estivermos em Cristo, Cristo em nós, nós estaremos em Deus. O amor de Deus em nós. E o amor de Deus lança fora o medo da condenação. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Mas estamos? Deus tomou a iniciativa desse perdão, dessa reconciliação.
dessa paz. 2 Coríntios 5, 18 a 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que nós devemos fazer, então, com isso? Como, então, nós julgarmos também o que é justo? E considerar o alerta, né? E nós tomarmos uma atitude, agirmos procurando nos livrar do adversário. João 5, 22 a 24. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a primeira atitude que devemos tomar é nós ouvirmos a palavra e crermos. Ouvirmos a palavra, o Evangelho da Salvação, e nós crermos. Segundo, Atos 17, 30, 31. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependendo-se dos seus pecados. Agora, talvez você pense assim, não, que isso, irmão? Eu sou de Cristo. Não, que isso, é claro que eu entendi a oportunidade da salvação em Jesus. É claro que eu sei que os sinais estão indicando a brevidade do retorno do Senhor. Claro, irmão. Não, que isso? Quem está livre da condenação, eu vejo algumas evidências e eu quero comentar 3 delas com você. Primeira, quem fez algo e considerou o que é justo e tomou uma atitude de se livrar crendo em Jesus, ouvindo a palavra e se arrependendo dos seus pecados, a sua vida, ela tem algumas evidências, e a primeira delas que eu quero destacar, é que tem prazer em Deus. Tem prazer em Deus. Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aí pegou, crente. Você tem prazer em Deus? Tem prazer em meditar na palavra? Tem prazer na vida de oração?
tem prazer em louvar a Deus, tem prazer em participar dos cultos ao Senhor, tem prazer no Senhor? Ou você acha que porque você disse sim para Jesus, levantou a sua mão, participou de um banho, que para você não foi um batismo nas águas, mas um banho, apenas isso, e você não tem o menor prazer em Deus? Ou se para você as coisas do mundo têm tanto valor, têm tanto peso no teu coração, te dão tanto prazer de quanto as coisas de Deus. Se você despreza o Senhor, se você tem mais prazer ou tanto prazer nas coisas do mundo quanto em Deus, você não se gloria em Deus e você ainda não foi reconciliado com Deus. Arrependa-se! E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se enquanto há tempo. Segunda, é alguém que anda em espírito. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo? Não tem condenação. Procurou resolver o problema. Enquanto estava no caminho, show. Continua o versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não anda segundo o Espírito, mas se você é carnal, você não é salvo. E você permanece perdido. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se em nome de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você é rancoroso, invejoso, briguento, murmurador, fofoqueiro, fornicador, mentiroso, ladrão, glutão, beberrão, se você está ali envolvido, é iracundo, se você tem andado segundo a carne, segundo as obras da carne, mas não apresenta fruto do Espírito, você é salvo. Olha para o teu coração. Pede para o Espírito Santo fazer eu ia falar raio-x, mas uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada espiritual no teu coração e veja se você de fato está em Cristo. Se você anda na carne, sobre você permanece a ira de Deus. Terceira característica é quem persevera na fé. Colossenses 1, 21 a 23. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Não é vacilante na fé. É firme na fé. Momentos difíceis na caminhada, todos nós passamos, inclusive eu. Mas alguém que regularmente não está firme na fé, você é salvo. Acorda! Alguém que na maioria do tempo não está bem, espiritualmente falando, na maior parte do tempo quer desistir. E você está firme na fé? Acorda! Continua o texto.
e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Qual é a esperança do evangelho, querido? É a esperança de para sempre nós estarmos com o Senhor. Se isso não arde no teu coração, se você já se moveu dessa esperança, você é salvo. Você foi livre da ira de Deus. O qual, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura aqui debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você precisa olhar para o teu coração e clamar pelo socorro do Senhor. Eu preciso olhar para dentro do meu coração, clamar pelo socorro do Senhor. Será que nós temos de verdade discernido o tempo da visitação, da graça, da oportunidade nos oferecida de rendição a Cristo, de arrependimento de pecados, a oportunidade da salvação que há em Jesus? Ou será que nós temos sido hipócritas como a multidão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso à oportunidade da salvação que há em Cristo Jesus, enquanto há tempo.